Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Os adultos. Bota o tema aí, por favor. Dá para botar agora o tema? Vou dizer agora. Quem é que está aí? Escuridão medonha, está parecendo as... Dá para botar o tema agora, Maurício? Eu vou dizer, você escreve aí, viu? Uma vida de luz no mundo de trevas. Uma vida de luz no mundo de trevas. Os adultos podem abrir a Bíblia, por favor, Efésios 5. Uma vida de luz no mundo de trevas. Você tem o QR Code aqui na classe, né, Renata? Quer falar aqui? Já está lá, a minha turma de discipulado já está lá, já tem gente lá, está todo mundo lá. O discipulado pode subir, funcionando lá normal, viu? O discipulado comigo, já está lá o professor, viu? Pode subir no mesmo canto. Uma vida de luz no mundo de trevas é o nosso tema. É Raquel, é? É Raquel. Raquel foi eleita a campante mais simpática. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 5. Os adultos. Amém, irmãos? Efésios é uma carta que nós estamos estudando agora nas células. É uma carta considerada pelos teólogos, pelos estudiosos, a segunda carta mais importante escrita pelo apóstolo Paulo. A maioria diz que a mais importante foi Romanos. E há um dado sobre Romanos, uma carta de 16 capítulos, 11 ele usa falando sobre doutrina e teologia, os primeiros 11 capítulos, mas os 8 capítulos primeiros, ele gasta 40% falando só de pecado. Muitas pessoas do cristianismo moderno abominam a pregação sobre o pecado. Mas por que será que o pecado estava na pauta de Jesus Cristo, das suas pregações? E por que será que o pecado estava em 40% da pauta de 8 capítulos da carta de Paulo aos Romanos? É fácil explicar. Como diz o próprio Paulo em Romanos 7, o pecado é maligníssimo. O pecado destrói, o pecado arrasa. E ele não destrói só quem pratica, ele destrói quem está no entorno. Pai, mãe, cônjuge, filhos. É isso que o pecado faz. E o mais grave de tudo é que o pecado ele nos separa de Deus. Então, Paulo, ele, como característica sua, ele sempre usa a primeira parte das suas cartas para falar de doutrina, de teologia. E a segunda parte, ele fala da aplicação da doutrina na sua vida prática, a vida ética, a vida do dia a dia. É assim Romanos, do 1 ao 11, doutrina, teologia. Do 12 ao 16, como colocar em prática essa doutrina e essa teologia. Assim Efésios. Efésios 1, 2, 3. A obra de Cristo. Ter nos tirado do império das trevas, ter nos tirado daquela vida que nós vivíamos segundo a carne, segundo o mundo, segundo os nossos pensamentos, capítulo 2. Capítulo 3, ele leva a igreja a uma oração para um conhecimento maior de Deus, um conhecimento maior do amor de Deus. Isso é parte doutrinária, teológica, primeira parte de Efésios, capítulo 1 até o 3. Aí agora vai entrar na parte da aplicação dessa doutrina, do 4, 5 e 6. Aí vai falar 4, a unidade da igreja. 4, os dons de mestre, de apóstolo, de evangelista, de profeta. 4, 17, a nova vida em Cristo. Vocês que viviam nas trevas, viviam no paganismo, coração endurecido, mente obscurecida, agora vivam nova vida. Aí a partir do 25, versículo, capítulo 4, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais.
Não saia da vossa boca palavra que maltrate, mas só aquela que edifica. Longe de vós, gritaria, blasfêmia, ira. Capítulo 4, 32. Perdoe, assim como em Cristo vocês foram perdoados. Capítulo 6, sobre batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra espíritos, contra as hostes espirituais. E capítulo 5, que nós vamos meditar hoje. Ele fala que nós vivemos nesse mundo de trevas, mas nós temos que ser luz. Paulo não tem nenhuma dificuldade de dizer que quem não está em Cristo está em trevas. E quem está em Cristo está na luz. Não há dificuldade da Bíblia de falar disso, de trevas, de luz, de eleito, de não eleito, de predestinado, não predestinado. Quem complica são as pessoas, mas o texto é claro. E aqui ele está falando como nós devemos andar em amor, como nós devemos andar na luz, como nós devemos andar. Estava empolgado. Oi. A minha turma está sem ninguém na sala. Meu Deus. Alguma coisa aconteceu. Será que o meu substituto foi para o festival de inverno e perdeu a hora? Miserável. Vai lá olhar, ver se... Chegou? Chegou. Chegou? Glória a glória. Chegou, Renata. Ele não foi para o festival de inverno. Glória a Deus. Está ali, miserável. Chegou, passou ali agora. Porque pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Então, ele vai falar assim. Eu botei esse tema só para uma questão de ter o tema. Uma vida de luz no mundo de trevas. Você tem dúvida de que a gente vive no mundo de trevas? Se você tiver dúvida, leia o que Jesus disse. O mundo, começa com J, o quê? Jaz no maligno. Esse mundo está posto no maligno. Ao ponto de um homem bonito, instruído, inteligente, ir no hospital e estuprar mulheres na hora do parto. O que é isso? Cara bonito, cara novo, inteligente, fez medicina, vai para dentro de uma maternidade, estuprar mulheres durante o trabalho de parto. Ou também, um homem se sentindo totalmente empoderado, dizer assim: aumente o bombardeio sobre a Ucrânia. Quando o mundo todo está dizendo assim: Senhor, faz cessar, faz chegar a guerra. Putin, se achando o bambambam, dá a ordem: aumente o bombardeio. Esse mundo é caído, irmãos. Esse mundo é de trevas, irmãos. E nesse mundo que eu e você somos minoria, somos chamados a andar na luz. Escute, eu sei que eu sou conhecido como pastor radical, e eu não tenho nenhum problema com isso. Para mim soa como um elogio. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Jesus nos chama a andar na contramão do mundo. E como nós vamos ver no texto sagrado, não é só para não fazer, não é só para não fazer, é não fazer e reprovar. Eu nem faço e reprovo. Não, eu não faço, mas cada um, não é isso que a Bíblia, isso não é Bíblia, viu? Eu não faço, mas cada um se vire, cada um. É não fazer e reprovar. Por que que a igreja brasileira evangélica não é perseguida? Porque a igreja brasileira evangélica, ela não reprova. Porque a igreja brasileira evangélica está se misturando. Porque aquilo que chamam de bancada evangélica lá no Congresso Federal é uma vergonha. Porque quando o evangélico vira notícia, é má notícia, na capa de revista, na capa do jornal. É o pastor que roubou, é o pastor que fugiu com a mulher da ovelha.
Por isso que a igreja não é perseguida. Porque ela não tem coragem de ir para as mídias, para as redes sociais e dizer: eu reprovo, eu anulo. Isso não é de Deus. Porque vai perder seguidores, porque vai perder simpatizantes, porque vai parecer uma pessoa hostil. Por isso que a igreja brasileira não é perseguida. Porque ela tenta parecer com o mundo para ganhar o mundo. Mas isso é antibíblico. Antibíblico. Para ganhar o mundo tem que ser diferente do mundo. Não ser igual ao mundo. Então, vamos pensar aqui em Efésios 5, está com a Bíblia aberta, diga amém. Uma vida de luz num mundo de trevas. A parte prática de Efésios, aí é, primeiro, andar em amor, depois, andar na luz, depois, andar em sabedoria, depois, andar cheio do Espírito Santo. Versículos 1 e 2. Primeiro vamos orar. Querido Deus, nos conceda a Tua graça, Senhor, para que possamos aprender da Tua palavra, Deus. Nós queremos e precisamos muito da Tua graça, Senhor, para que a Tua palavra entre no nosso coração e na nossa vida. Deus, tenha misericórdia de mim e me conceda a graça, Pai, do Senhor e o poder, Senhor, do Teu Espírito Santo, para falar a Tua palavra, Senhor, e que o nosso coração, ele abrigue com mansidão, abrigue com humildade a Tua palavra. Em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Portanto, ele está se remetendo ao que ele falou anteriormente. O que ele falou anteriormente? Que nós somos nova criatura, nova vida. A partir do versículo 17 do capítulo 4, ele está dizendo que a gente não pode viver mais nas práticas de coisas passadas. Então, portanto, está se remetendo ao contexto anterior, dizendo assim: sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, como eu vivo sendo luz no mundo de trevas? Em primeiro lugar, andando em amor. Porque o texto, ele não te dá uma opção, ele te dá uma ordem. E qual é a ordem? Imite a Deus. Olha aí. Sejam imitadores de Deus. Agora eu sei que você é inteligente o suficiente para entender que quando ele diz imite a Deus, ele não está falando da onipotência de Deus. Nós não somos onipotentes. Nós não somos semideuses. Ele não está falando imite a Deus na onipresença de Deus. Esteja em todo lugar ao mesmo tempo. Não, não é isso que ele está falando. Ele não está falando sobre imitar a Deus na sua onisciência. Só quem é onisciente é Deus, só quem é onipresente é Deus, só quem é onipotente é Deus. Mas ele dá aqui onde e como nós podemos imitar a Deus. Aí ele diz: imite a Deus como filhos amados. E vivam em que, irmãos? E vivam em amor. Imite a Deus amando. Imite a Deus amando. Amando, em primeiro lugar, Deus. E amando o seu próximo. Os dias, como diz Jó, eles voam como a flecha de um tecelão. Os dias passam. E no lugar da gente ficar gastando o nosso precioso tempo com picuinhas, com facção, com divisão, com discussão, com murmuração, com intrigas, com separação, com guerras, como o pastor disse semana passada aqui, isso é um aspecto que a gente precisa tocar sempre, usando redes sociais para se engalfinhar, para se atacar, para se matar, para se destruir. É para a gente usar a rede social para declarar amor, para anunciar o amor de Deus. É para você usar o seu tempo amando o seu irmão que está sentado do seu lado hoje. E amanhã pode ser que você não o veja mais. Porque eu e você podemos morrer ainda hoje. E aí depois a gente vem aqui no caixão e chora, e ama, e declara. Só que morto não ouve, morto não vê, morto não sente, morto não se emociona.
Então imite a Deus amando hoje. E esse amor começa dentro de casa. Porque não adianta eu ser uma bênção na igreja, na faculdade, no trabalho, na escola, onde eu passo, e ser aquele que recebe elogios, tapinha nas costas. Aí é 10, aí é gente boa, aí é muito bom. Mas dentro de casa, minha família torce o nariz. Dentro de casa eu não consigo dar um elogio, eu não consigo expressar amor, eu não consigo dizer eu te amo, eu não consigo reservar tempo. Imite a Deus, andando em amor, amando. O mundo já está impregnado de ódio, o mundo já está cheio de discurso de ódio. O mundo já está marcado pela crueldade, pela maldade. Pode abrir qualquer jornal do dia de hoje, pode abrir qualquer site hoje, você vai ver morte, sangue, tragédia, estupro, sequestro, violência, desgraça. Então nós estamos aqui para ser luz nesse mundo, e como luz nesse mundo, amar. Amar. Amar também tem o aspecto de corrigir, de dizer não concordo, de dizer para aquele seu amigo, você está errado. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Então, o apóstolo continua falando a respeito da nova vida, dizendo, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Se você é filho, você tem que ter o DNA do seu pai, e o seu pai ama. O seu pai ama. João diz, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Então o crente ele não pode ser conhecido pelo ódio, mas ele tem que ser conhecido pelo amor. A única coisa que o crente deve odiar, e odiar profundamente, é o pecado. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Então é amar sinceramente, amar perseverantemente, amar constantemente. Mas esse imitar a Deus reflete o outro aspecto. Se você voltar, o último versículo de Efésios 4, acima aí, acima do 5 tem o 32 de Efésios 4. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Fazendo o quê? Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu disse na pregação e repito, talvez a coisa mais difícil que Deus pede para nós cristãos é perdoar. Essa semana eu mandei para algumas pessoas um vídeo que eu assisti no Instagram, uma coisa assim que é sobrenatural. E quando eu mandei o vídeo para as pessoas, algumas pessoas, elas mandaram justamente essa resposta, ela dizendo, tipo assim, só Deus. Isso aí é sobrenatural. Isso aí é uma graça que está para além do que nós podemos conseguir. E é assim mesmo, o perdão é isso. O perdão é isso. E que vídeo era esse? Era uma mãe olhando para o assassino do seu filho, amigo do filho, e não sei porquê, o vídeo não diz, o menino matou o filho dela. É de arrepiar. E o menino está preso, e ela está olhando para o menino e dizendo, Alisson, você tirou de mim a coisa mais preciosa. Você não deixou eu me despedir do meu filho vivo. Mas eu estou aqui, Alisson, para dizer que eu te perdoo em nome de Jesus. E eu não vou parar um minuto, Alisson, de orar por você, de orar pela sua mãe, porque eu sei que a sua mãe está sofrendo tanto quanto eu. Mas eu te perdoo, Alisson, e vou pedir, Deus, não abandone o Alisson. Deus, não abandone o Alisson. Mas a mulher dizia com uma firmeza, que não tinha como você dizer assim, não, ela está blefando. Quem quer o vídeo, eu vou mandar para você, levanta a mão. Deixa eu ver. Vou mandar para você. Porque o perdão é um negócio sobrenatural. Não é uma coisa fácil. O cara matou minha filha. Minha única filha. Não tem outra opção para mim. Eu tenho que perdoar. Não tem outra opção. Eu tenho que perdoar. E é melhor eu perdoar. O cara roubou minha mulher. Meu Deus do céu, miserável. Levou minha esposa. Me traiu.
eu abri minha casa para ele ir para lá, para a gente estudar a Bíblia, para a gente conversar. E ele se aproximou da minha esposa e levou minha mulher. Sabe qual é a minha opção? Perdoar. Agora eu pergunto a você, é fácil? Não. Não é fácil. Mas ele está dizendo ali, imite a Deus, amando, invista tempo em amar. Imite a Deus, perdoando, como Deus, em Cristo, nos perdoou. Não há nada tão grave que se façam contra nós, que nós já não tenhamos feito contra Deus. E Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, por favor. 17:4. Quem quiser perguntar alguma coisa, pergunte. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, quando o pastor Jean chegar, ele responde para você. Lucas 17:4. Alguém lê em voz alta, por favor. Está ali, né? Pode ler alguém em voz alta. O outro, o 5. Se alguém pecar contra você, Silvânia, está olhando para mim aqui, 7 vezes no mesmo dia, 7. E chegar para você e dizer, me perdoe. Qual é a sua opção? Perdoar. Aí os apóstolos dizem, Senhor, isso é muito difícil. Aí eles dizem o quê? Aumenta-nos a fé. Perdoar é graça. Seu sócio levou seu dinheiro. Alguém acabou com seu casamento. Alguém sujou seu nome. Alguém te pagou com mal o bem que você fez. É difícil. Mas é o que Deus nos pede para imitá-lo. Eu te perdoei, José. Eu te perdoei, Silvânia. Eu te perdoei, Maria, Irene. Eu te perdoei. Então, em Deus, perdoe também. Aí eu digo, Senhor, isso é demais para mim. É verdade, isso é demais para mim, Deus. Mas aí eu vou até Deus, em oração, por meio de Cristo. E sinceramente eu digo, Deus, eu não tenho condições de perdoar. Aliás, a minha vontade era de matar. A minha vontade era de esganar. Porque eu e você somos assim. Se uma pessoa fura o nosso olho com o dedo, tá. A nossa vontade não é furar o olho dela com o dedo. Você sempre vai com uma medida a mais. Por isso, quando Deus diz dente por dente, Ele não está incitando a violência, Ele está limitando. Que Ele diz, o cara derrubou um dente seu com soco, você tem o direito de derrubar um dente dele. Porque a nossa vontade não é de, vou passar para você, não é de derrubar só um dente. A nossa vontade é de, sim ou não, irmãos? Então você deve pedir o que Deus me dê graça. Porque de mim eu não consigo. Pode falar, irmão José Maria. Ô Lange, leva o microfone ali para ele. Tu acha que todo mundo vai ouvir? Está ouvindo, Mateus? Depende da ocasião. Tipo, eu falei mal dela, mas ela nem soube. Oi. Tá certo. Tem que repetir a pergunta no microfone que está sendo transmitido no YouTube. Eu repeti? Para perdoar, é preciso uma aproximação com a pessoa que eu vou pedir perdão, ou eu posso perdoar sem me aproximar da pessoa? Olha, se eu cometi uma ofensa com uma pessoa, contra uma pessoa, eu preciso ir até esta pessoa. Se for o contrário, o ofensor é o outro, não é você.
Se aquela mulher não quisesse ter dito isso para aquele menino, estava tranquila também. Ela não tinha obrigação de ir nele e dizer, eu te perdoo. Ela tinha obrigação de ir no coração, perdoar aquele menino e não ter obrigação de ir nele falar. Ela poderia ter mantido aquele perdão sem ir a ele. Mas quando é o caso de eu ofender o Eduardo, ofender a Nice, aí eu tenho que ir lá a Nice e dizer, meu irmão, eu lhe ofendi, eu lhe machuquei, eu lhe traí, me perdoe. A reação de Nice pode ser positiva, dizer, eu lhe perdoo, vá com Deus. Ou pode ser negativa. Ela pode dizer, não quero ver sua cara, não quero ouvir sua voz, não quero saber de você. Aí um problema dela. Porque às vezes quando a gente vai pedir o perdão, a gente racionaliza. Ele vai falar assim, ele não vai falar, ele vai me atender bem, você não tem controle sobre o outro. Você tem que tomar sua atitude pensando você e Deus. O outro pode ser amistoso ou o outro pode ser repulsivo. Aí é com ele. E também você não pode chegar lá e dizer assim, eu fiz isso por causa disso. Eu fiz assim por causa desse... Não, você tem que chegar lá e pedir perdão. E não... mas você também não facilitou. Aí pronto, isso não é perdão. É chegar lá e dizer, meu irmão, me perdoe. Eu errei, eu machuquei você. E não depende. O outro pode ter feito até coisa pior comigo. Mas se eu chego lá e digo, eu fiz isso porque você fez aquilo. Eu fiz assim porque você... Aí já não acabou, não tem perdão aí. Não tem pedido de perdão aí. Estão entendendo, sim ou não, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso seguir. Isso é espreguiçamento ou levantando a mão? Miserável, está se espreguiçando, seu Clóvis. Olha, se você for tímido para falar no microfone, então você não fala. Porque tem que sair na internet. Senão você vai me complicar. O pastor Jean chega e com aquela violência dele, ele vem... Com aquela violência que lhe é peculiar. O ofensor, ele tem a obrigação de pedir perdão. Sim. Agora, o ofendido, nem sempre. Ele não precisa ir. Ele pode perdoar. Isso. Sem pedido, é isso? É. Pronto, é isso que eu entendi. Tipo assim, eu vivo isso todo dia, irmãos. Eu vivo isso na prática todo dia. Todo dia eu sou ofendido por essa santa aqui, ela me ofende. Mas lá no meu coração eu digo, Senhor, eu perdoo ela. Agora, se eu a ofendo, aí é o contrário, é a pecadora. Aí se eu a ofendo, eu tenho que ir nela. Você está entendendo, sim ou não? Para a gente sair dessa parte. Eu digo, minha filha, me perdoe, porque eu digo que você me ofende todo dia. Minha filha não, meu amor. Estão entendendo, irmão, sim ou não? Mas vamos voltar para o ponto aqui. O perdão é indispensavelmente necessário, mas ele é absolutamente difícil. É difícil. Escute, vou falar coisas fortes agora. Isso. Mateus 18. Que perdoou a dívida pequena um do outro. Eu não quis perdoar uma dívida menor. A maior, então não está certo isso. É verdade. Né? Vou tocar em pontos difíceis aqui, viu? É difícil você perdoar um pai abusador, irmãos. Eu sei de um caso que quando a moça se converteu, o pai dela abusava dela direto. Aí o pastor disse, você tem que perdoar seu pai. Quando ela pensava no pai, ela desmaiava. Quando ela pensava no pai, ela desmaiava. Ela foi abusada muito. Mas o pastor disse, você precisa perdoar. E nesse caso, ela foi até ele, quase morrendo. Porque você volta à situação, você volta lá. E ela perdoou. E aquele perdão na vida dela foi uma libertação, como se ela estivesse carregando o bondinho do pão de açúcar nas costas. Não sei por que eu lembrei do bondinho do pão de açúcar nas costas. Saudade. E aquele bondinho saiu das costas dela, porque ela conseguiu perdoar. Um pai abandona, a mãe abandona, a mãe dá o filho, a mãe bota
na calçada, alguém pega, alguém cria. São situações difíceis. Mas não obstante toda essa dificuldade, não há outra opção. Como imitadores de Deus, a gente precisa amar e a gente precisa perdoar. É incondicional. E a falta do perdão, ela atrapalha a sua vida mais do que você imagina. Você tenta botar uma pedra, você finge que esqueceu, você não sei o quê. Mas quando fala o nome da pessoa, quando passa a foto da pessoa, quando você lembra alguma coisa daquela pessoa, o coração faz tem. Porque onde você vai, a pessoa vai com você. Você vai para a praia. Você está no melhor lugar do mundo. Por exemplo, você está no Rio de Janeiro. Aquela natureza maravilhosa, aquele lugar lindo, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, Copacabana, Barra da Tijuca. Mas fulano foi dentro do seu coração. Aí aquilo que é lindo está manchado. Porque tem mágoa. A sua vida sempre fica presa. Marli quer falar. Alguém leva o microfone para Marli ali. Sabe por que eu estou falando tanto assim do Rio de Janeiro? Porque eu liguei para Ivan Mário, dia 12 agora, foi o aniversário de Ivan Mário. Mas ele, em vez de dizer alô, ele disse, pastor, eu estou no lugar mais bonito do mundo. Miserável, estava lá no Rio de Janeiro. Ele disse, eu nunca vi um lugar mais bonito. Não tem, não tem. Quem já viajou para os Estados Unidos, foi não sei para onde. Se você não foi no Rio de Janeiro, você não viu nada de bom. Não tem lugar mais bonito do que o Rio de Janeiro. Se eu estiver mentindo, levanta a mão e diga aí. Você que já foi na Suíça, foi no sei onde, não tem. Agora eu digo assim, quem viver e não for no Rio de Janeiro, não viveu. Simplesmente passou pela vida. É desse jeito. Não é bonito demais, Williane. Tu já foi no Morro do São Paulo, que eu sei. Foi na Foz do Iguaçu, foi no Rio? É incomparável? É uma coisa maravilhosa. Fala, Marli. Ô pastor, realmente, a questão do perdão, concordo com o senhor, não é fácil. A gente tem que se colocar realmente nas mãos de Deus inteiramente, depender dele para ministrar o perdão. Porque se não for isso, a gente deixar realmente ir pelo nosso eu, a gente não perdoa, não. Realmente a gente tem que se colocar inteiramente nas mãos do Senhor para ministrar o perdão. E um versículo que foi até lido hoje, lá em Tiago 1:20, diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se a gente for querer resolver as coisas conforme o nosso querer, então, Deus, eu acredito, conforme o versículo diz aí, ó, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Deus tira a mão dele. Uhum. Se a gente quer resolver do nosso jeito, não é verdade? Uhum. Então, Deus vai deixar que a gente resolva do nosso jeito. Uhum. Mas se a gente se sujeitar ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, Deus vai resolver, porque Ele é justo. Não é? Da maneira dele, porque ele é justo. E a gente muitas vezes temos um olhar que não é justo. A gente pode se enganar, não é? Com certeza. Não é verdade? Em relação à justiça, a gente pode se justiça, equivocar, se enganar. A nossa justiça, ela nunca vai ser feita de uma maneira correta. Isso. Ela sempre vai estar manchada pelo nosso pecado. Isso então, mesmo. A Bíblia diz que nós não devemos nos vingar, mas entregar na mão de Deus, que Ele faz a justiça correta. Agora, deixa eu abrir outro parênteses aqui, irmãos, olha. Dê um upgrade na sua vida. Upgrade. Levantar a sua vida. Perdoe. Perdoe. Talvez a gente esteja aqui gastando alguns minutos numa situação extremamente profética, necessária. Talvez aqui no meio dessas dezenas de pessoas, possa ser que tenha uma, pode ter mais, mas pode ter uma, escravizada há anos, com essa dificuldade do perdão. E sua vida está mirrada, está presa. Poderia estar num outro nível, mas tem mágoa, tem rancor, tem ódio. Então, com graça, em Cristo, faça assim, ó, dê um salto, perdoe. E o perdão não é sentir, o perdão é decidir. Há situações que você vai precisar ir lá falar com a pessoa. E há situações que você não vai precisar, depende do que foi. Mas aí mesmo no seu coração você decide, eu perdoo. Eu perdoo, em nome de Jesus eu perdoo. Você não precisa se arrepiar, você não precisa chorar, não precisa se emocionar, você precisa decidir. E a sua vida vai fazer. Aí outro detalhe.
Tem casos que voltam ao relacionamento e tem casos que não voltam. E a Bíblia nem pede isso. Tem casos que dá para voltar. Houve um problema, uma dificuldade, a gente era amigo e tal, voltou, perdoou, voltou. Mas tem casos que não dá. Ou seja, a vítima do abuso, dificilmente ela vai ser amiga de novo de quem abusou. A pessoa traída, dificilmente ela é complicado, né? A pessoa traiu, acabou com o seu lar, acabou com o seu casamento, e você perdoa, está perdoado. Mas você vai chamar de novo para jantar? É complicado. E nem a Bíblia pede isso. Mas a Bíblia ordena, determina, perdoe. Tem casos que volta a amizade, o relacionamento, e tem casos que não dá para voltar. Mas o coração precisa estar livre. Amém, irmãos? Posso passar essa parte? Vamos avançar. Pega o microfone aí, por favor. Faça um comentário. No início da minha conversão, eu conheci uma moça que tinha em volta dos 25 anos. E aí era filha de mãe separada, e a mãe dela fez muito a cabeça dela contra o pai. Então a mãe dela sempre dizia: seu pai lhe abandonou, seu pai não é um pai, é um palhaço. E eu sei que essa moça cresceu com essa visão do pai. Ela encontra Jesus e aí houve uma pregação sobre perdão. Ela disse que no momento não sentiu vontade de perdoar o pai, mas por muito tempo na igreja, sempre que ouvia falar em perdão, aquilo feria muito o coração dela. Até que um dia ela decidiu perdoar o pai. Então ela foi no bairro onde o pai morava e, chegando num sábado, o pai estava num bar e de longe ela avistou o pai dela bebendo. E aí ela disse que quando se aproximou, literalmente ela escutou duas vozes: vai não. Uma dizia: não vá, ele não gosta de você. E a outra dizia: vá, eu estou com você. E ela disse que era uma luta muito grande, mas assim ela foi. E quando ela chegou na frente do bar, que ela disse assim: pai, ele olhou para ela, pastor, e disse assim: minha filha, eu lhe perdoo. Então assim, ela foi pensando em perdoar o pai. Eu lhe perdoo, ele pediu perdão, me perdoe. Ela foi pensando em perdoar o pai, mas ele já estava preparado para perdoá-la. E é como o Senhor disse, a partir daquele momento, a vida dela espiritual, que era aquela vida mirrada, ela cresceu muito espiritualmente. Hoje ela é uma missionária, ela trabalha no Ministério de Libras, assim, uma moça muito de Deus. Depois desse perdão. Então, assim, às vezes a gente, por causa de uma outra pessoa que foi ofendida, a gente toma para si a mágoa da outra pessoa e a gente vive amarrada espiritualmente. Sem a ação do pai não foi nem contra ela, foi contra a mãe dela, mas aí ela tomou para si isso e a mãe ajudou também e ela teve esse momento, mas graças a Deus que ela foi liberta, pastor. Obrigado, Silvana. O perdão é de fato isso, ele é libertador. Hernandes Dias Lopes diz assim: o perdão é a faxina da alma. Você faz uma faxina para quê? Para limpar, não é? Para limpar, tirar a sujeira. Ele diz: o perdão é a faxina da alma. Existem muitos crentes, são salvos, são abençoados nesse sentido da salvação, mas eles ainda estão presos. Então, decida perdoar. Decida perdoar. Ok, vamos pular agora essa parte. Imitar a Deus significa andar em amor. Andar em amor significa amar e significa perdoar. Mas significa também viver uma vida de santidade. Aí ele diz, versículo 3, todo mundo olhando o texto sagrado, por favor. Depois, se você quiser conversar comigo particularmente sobre alguma questão de perdão, oração, ajuda, estamos à disposição. Quiser visita, qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Existem coisas, irmãos, que a gente como crente não deve nem falar, não deve fazer
e não deve nem falar. Imoralidades, palavrão, piadas sujas. Às vezes você, para falar o que o outro falou, você repete. Olha, eu estava ali com fulano, fulano xingou esse palavrão, e você repete o palavrão que a pessoa falou. Quer falar? Fale. Do perdão? Eu perdoo. É uma internauta, pastor, Mirela. Ela pergunta assim: e se quem ofende não sente no coração que magoou e continua reiteradamente magoando sem nunca pedir perdão, como se dá o sentimento no coração do cristão? Do que está sendo ofendido, né? Do que está sendo ofendido. Como se dá o sentimento no coração dele, né? Creio que sim. Perdoar 7 vezes por dia. 70 vezes 7. O outro pode ofender 1000 vezes. Só cabe ao perdão, só cabe ao cristão perdoar. E esse perdão, quando Jesus fala que Pedro vai ali se amostrando, Pedro vai se amostrando. Se o irmão pecar contra mim 7 vezes e eu perdoar ele 7 vezes, aí Jesus disse, ele já está se sentindo top. Aí Jesus disse, não somente 7 vezes, mas como? 70 vezes 7 dá 1.400, amém, irmãos? É isso não? Jesus não está falando de 490 vezes. Jesus está falando que o perdão é ilimitado. Ou será que alguém vai ficar com a caneta assim? 1, 2, 125, 312, 489, 490. Epa, acabou. Não, Jesus está dizendo assim, você pode ser ofendido várias vezes. O perdão é ilimitado. E o outro fica fazendo isso. Aí é ele Deus. A sua parte, a minha parte é perdoar. E orar para que quem está ofendendo deixe de ofender. Mas enquanto estivermos sendo ofendidos, a gente precisa o quê? A gente precisa o quê, irmãos? Perdoar. Ela está dizendo assim, que a pessoa pode não perceber que está fazendo. Se ela tem a oportunidade de deixar claro que a pessoa está ofendendo, eu acho que ela pode fazer isso. Ela pode falar com a pessoa. Foi o que eu entendi. Se o outro ofende e não sabe que está ofendendo, pode ter uma conversa e dizer, meu amigo, isso que você fala comigo me ofende, me machuca. Faça mais não. E pode acontecer do outro realmente estar ofendendo sem nem saber. É gente que não tem simancol. Ele não se manca que aquilo ali ofende. Aí o outro tem que chegar e conversar em amor, porque a conversa do perdão, ela tem que ser sempre em amor. Por isso que nesse mesmo versículo 4 que diz aí, diz assim, acautelai-vos, 17:4 Lucas, acautelai-vos, tenha cuidado, porque às vezes você vai conversar sobre a questão do perdão com a pessoa, e aí vai cheio de fogo, vai cheio de ira, vai cheio de bravura, atrapalha mais. Você não está vendo que está me ofendendo? Epa, não. Acautelai-vos, vai com cuidado, vai com amor, vai com cautela, porque senão o negócio é botar gasolina no fogo. Tá certo? Alguém ia falar aqui? Não. Então vamos pular o perdão. Atenção, internautas. Pergunta sobre o perdão agora, só numa outra oportunidade, viu? Ou então vem aqui amanhã, segunda-feira, eu estou aqui, você pode conversar comigo. Agora vamos para a questão de que nós precisamos ficar afastados de tudo aquilo que é imoralidade. Aí ele diz, imoralidade sexual, toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês. Tem coisas que o crente não deve sequer mencionar. Não cabe na vida do crente piadinhas, não cabe na vida do crente anedotas, aquela chamada chocarrice, impudicícia, que aquelas bíblias antigas trazem esse nome, impudicícia, chocarrice, o que é isso? É gracejos tolos, é leviandade, é imoralidade. Essas coisas não cabem nem na nossa fala. Não usem linguagem grosseira, versículo 4. Não digam coisas tolas, nem indecentes. Se a sua Bíblia for antiga, vai estar em chocarrice, impudicícia. Pois isso não convém mais para aqueles que estão em Deus, para aqueles que estão na luz. Pelo contrário, digam palavras de quê, irmãos? De ação de graças. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja, a avareza é um pecado de idolatria.
pessoa pensa que idolatria é só não adorar a imagem. Não, ser avarento é idolatria, é pecado. Porque você está colocando o seu coração naquilo ali mais do que em Deus. E não pense que idolatria e avareza é só dinheiro, não. Existem outras coisas, às vezes, que a gente se apega de uma forma idólatra. Aquilo ali, a gente bota o coração naquilo ali. E isso é pecado. Pecado de idolatria. Avareza é pecado de idolatria. Versículo 6. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então, em primeiro lugar, para que nós tenhamos uma vida de luz no mundo de trevas, a gente precisa andar em amor. Andar em amor é amar. Andar em amor é perdoar. Andar em amor é não viver em imoralidades. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que estão fora de Cristo. Como diz Efésios 2. Nós vivíamos lá, na desobediência, nas trevas, no mundo, na carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos. E nós éramos filhos da desobediência, até que Deus em Cristo nos salvou. Então só existem dois tipos de pessoas no mundo: os filhos da obediência, os que estão em Cristo, e os filhos da desobediência, os que estão fora de Cristo. Filhos da obediência, luz; filhos da desobediência, trevas. Não é ofensivo dizer que quem está fora de Cristo é trevas, não, irmão. Nós estamos num mundo de muita sensibilidade, muito mimimi, tudo ofende, tudo machuca, tudo não sei o que, hein? Trevas. Você está dentro da igreja, mas você está fora de Cristo, trevas. Você está acompanhando pela internet, mas você está fora de Cristo, trevas. A Bíblia denomina você assim, trevas. Escuro, não frutifica, porque até para dar fruto, a planta, a árvore, precisa de luz. Quem está fora de Cristo está em trevas, e que densas trevas são essas de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo de Jesus. Quem está nele não anda em trevas. Quem não está nele está em trevas. Não enxerga um palmo à frente do seu nariz, espiritualmente falando. Está em trevas. E tem jeito para mim? Tem. Entre na luz. Como? Crendo em Cristo. Ou vai querer continuar nas trevas? 7. Ande na luz. Portanto, não participe daquilo que eles fazem. Então ele está no 7 explicando o 6. Não participe daquilo que eles fazem. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Imoralidade, que envolve aqueles pecados da internet, como é que é? Pornografia, essas coisas todas, pedofilia, adultério, está falando de pecados da área sexual. Então, ele está dizendo, no 7, que nós não devemos participar das coisas que os filhos das trevas, das desobediências fazem. Porque no passado, olha o 8, no passado, quando vocês eram o quê? Hein, gente? Trevas. No passado, quando vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, se você é luz, viva como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Característica do filho da luz: ele é justo. Característica do filho da luz: ele é bondoso. Característica do filho da luz: ele é verdadeiro. O filho da luz, ele é bondoso, ele é justo, ele é verdadeiro. Então, ser filho da luz implica em ter essas características. E ele continua dizendo: porque o fruto da luz
consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é o quê? Agradável. Então, o filho da luz, ele pauta a sua vida buscando fazer aquilo que agrada a Deus. Ele trabalha, ele estuda, ele casa, ele tem lazer, ele viaja, ele cuida dos filhos, ele cuida do casamento, visando agradar ao Senhor. Não é o que convém a ele, mas é o que agrada ao Senhor. A gente pode fazer coisas com intenções boas, mas com motivações erradas. A sua intenção pode ser boa, mas a motivação é errada. E você fazer coisas boas com motivações erradas. Deus está mais interessado na nossa motivação do que naquilo que nós estamos fazendo. Então, é buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor e não o que agrada ao nosso coração. Os filhos da luz vivem assim. 11. Veja só, isso aqui é uma coisa que acontece muito. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Veja, ele chama as obras das trevas de infrutíferas. Ou seja, treva não dá fruto. Mas ele fala dos filhos da luz frutíferos. E o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Então a luz dá fruto. Mas as trevas são infrutíferas. E ele está dizendo no versículo 11 que não sejamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Então nós vivemos como luz no mundo de trevas. Nós somos minoria. A maioria das pessoas que a gente convive com elas são das trevas. Isso não significa dizer que elas não são honestas, que elas não fazem coisas boas. Fazem. Gente que está nas trevas faz coisas boas. É honesto, cria seus filhos ali nas suas trevas. E isso é uma demonstração da graça comum de Deus. Se não fosse a graça comum de Deus nesse mundo, irmãos, imagine o homem dando toda vazão à sua maldade, às suas trevas, ao seu pecado, não tinha condição de ter civilização. Então ser trevas não significa que quem está em trevas não faça alguma coisa boa. Faz, mas é por causa dele? Não. É por causa da graça comum de Deus. Nem todo mundo que é treva está 100% mergulhado no pecado. Pode fazer coisas boas, ter nível de educação, de convívio, de honestidade, de responsabilidade, mas são trevas, estão fora de Cristo. Como quem é luz também faz coisa ruim. Nós estamos na luz, nós somos filhos da luz, mas quantas vezes a gente vacila, tropeça, ofende, machuca? Sim ou não? Mas nós somos minoria, como luz, no mundo de trevas. Então, o nosso relacionamento com as pessoas, a gente tem que delimitar o nosso espaço de dizer assim, até aqui eu vou com você, daqui para lá eu não vou. Então, surge lá no Conversa uma pauta. Qual é a pauta? O aborto. Então, o cristão, ele não pratica o aborto, mas ele só não pratica, ele diz que aborto é pecado. Mas muitos cristãos, com todas as aspas, quando ele está lá no meio dos seus colegas, dos seus pares, e a gente foi feito para viver em sociedade mesmo, a gente tem que se relacionar mesmo, se relacionar na faculdade, se relacionar no trabalho, se relacionar com a família, tem que relacionar. Ser cristão não significa virar um ermitão, deixar todo mundo, não falo com ninguém, eu só falo com crente, nada disso. A gente fala com todo mundo, a gente relaciona com todo mundo, não para ser influenciado, mas para influenciar. Então eu estou lá no meu local de trabalho, e surgiu a pauta da conversa, a conversa é aborto. Então a Bíblia diz que eu não pratico essas obras, mas eu também reprovo. Então eu tenho que dizer lá, como cristão, como testemunho de Jesus, aborto é errado, aborto é pecado, aborto é matar a vida, e Deus é pró-vida, Deus é o dono da vida. Mas aí eu não quero ofender o meu chefe, porque se eu falar uma coisa dessa, eu nunca vou ser promovido. Eu não quero ofender a minha colega de 20 anos de amizade, porque se eu falar uma coisa dessa, nunca mais ela olha no meu rosto, nunca mais ela vem na minha casa. Então o compromisso da pessoa não é com Deus, é com o amiguinho, é com a amiguinha, é com o emprego. Então por isso que o evangelho às vezes ele não resplandece com força nos lugares que a gente vive, porque muitas vezes a gente se acovarda. Não, eu não faço, mas também eu não me meto nesse negócio, aí fica calado. Já o outro lado,
não só peca, mas celebra o pecado. Não só está nas trevas, mas vem a plenos pulmões dentro da nossa cidade e diz que Jesus é gay. E pega os símbolos, ainda que seja do catolicismo, e ofende, e pisa, e joga no chão, e leva para o carnaval, e arrasta. Mas a gente não fala nada. Não é para você brigar, não é para você puxar o revólver e matar, mas é para nos seus relacionamentos do dia a dia, com a vizinha, com o patrão, com o empregado, na faculdade, se surgir a pauta, e você vê que a Bíblia condena aquilo, você dizer assim: eu não concordo com isso, eu não compactuo com isso. Isso é pecado. Muitos vão virar o rosto para você, mas um ou outro vai parar para... É mesmo, fulano tem razão. Mas a gente fica só... Aí quando chega aqui na igreja, ser luz no meio da luz é fácil, irmãos. É para a gente ser luz nas trevas. É para você dizer lá fora que você não tem vergonha de ser uma mãe dedicada à sua casa. Porque se uma mulher diz assim: eu não trabalho fora não, eu trabalho em casa. Inclusive mulheres da igreja contaminadas. Você está contaminada quando você pode cuidar da sua família em casa e você tem vergonha de não trabalhar fora, porque você pensa assim: eu vou depender de homem. Você está contaminada. Eu não preciso nem dizer pelo que você está contaminada. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã: você é livre em Cristo. Você não precisa dar satisfação à sociedade de trevas, não. Se você pode. Se você tem condições e você quer ficar em casa, fique em casa. Cuide dos seus filhos, cuide do seu esposo. Isso não é pecado, isso não lhe rebaixa. Isso é honroso. Agora diga lá fora que você não trabalha e que você cuida só de casa. É rosto virado para você. No século 21, a mulher não trabalha. Depender de homem, eles dizem assim, eles dizem depender de homem. O homem que eles estão dizendo é uma carne só com você, e a responsabilidade da provisão é dele. Só que tem mulheres que ela não trabalha fora. Ela trabalha muito em casa, mas ela tem vergonha de dizer. Ela tem vergonha. Quando surge uma conversa, ela tem vergonha. Aí, claro que existem realidades e realidades. Tem pessoa que ela precisa trabalhar, se ela não trabalhar, não vai ter condições, tal, tem que trabalhar. Mas tem gente, às vezes, que não precisa. E para ela dar uma resposta, para gente que não interessa na vida dela, trabalha de manhã à de noite. Se arrebenta. Se cansa. O vigor vai-se embora. Estresse. Estou dizendo quem pode. Veja só, para depois não dizer que o pastor disse a mulher não pode trabalhar. Pode trabalhar, deve trabalhar. Se você precisa, se você tem condições físicas, trabalhe. Eu não tenho filho, eu só tenho um filho. Cada quadro é um quadro, mas estou dizendo assim, existe uma pecha mundana de que se a mulher não trabalha e cuida da casa, essa mulher não presta. E muitas mulheres da igreja ficam com isso na cabeça. Aí vai trabalhar, miserável. Aí se arrebenta lá fora. Aí trabalha. Aí o filho está aqui. Aí a empregada. Aí não sei quem. Aí a confusão. Aí quando chega em casa não aguenta nada. Está entendendo quando eu digo não aguenta nada? Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Eu estou cansado. Estou com dor de cabeça. Nem chegue perto de mim. Claro, passou o dia morrendo, lutando. Não aguenta. Aí, os problemas vão acumulando. Aí ganha por um lado e vai perdendo por outro. Eu estou dizendo para quem pode. Existem realidades que a pessoa diz assim: se eu pudesse eu não trabalhava, mas ela não pode, ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar. Mas existem realidades que a pessoa não precisa. Ela não precisa. Mas para dar uma resposta, ou para não depender de homem, e eu sei que na cabeça de muitas pode estar pensando: mas o senhor não sabe do meu marido? Pedir dinheiro é meu marido, se eu for pedir dinheiro é meu marido, vai dizer: para quê? Tem que perguntar, meu irmão. Tem que perguntar, meu irmão. E vai rasgar o dinheiro? Não pode perguntar, não, é seu marido. Vai perguntar o quê? Fazer o cabelo, tome. Quer mais dinheiro? O quê? Eu quero comer uma cocada, tome. O que custa a sua mulher, seu marido? O que tem que perguntar? É ofensivo. Ou então, deixa a carteira lá e diga: precisou, pegue. Acabou-se.
Vai ofender você se perguntar para quê? É o quê, meu amor? Eu não gosto que pergunte, eu não gosto. Então trabalhe 12 horas por dia. Envelheça. Se desgaste. É opção, meu irmão. É opção. Muitas mulheres crentes estão contaminadas pelo secularismo. E homens também. Secularismo. Ela olha para a Bíblia, mas assim, isso aqui não dá para mim não. Aí ela olha para o pessoal de lá fora e diz, isso aqui dá para mim. E o texto está dizendo que a gente não deve compactuar. Não só não compactuar, mas reprovar as obras das trevas. Já tocou, foi? Mas tocou antes, é 11h50 para tocar. É 11h55. O último aqui, 12. Vamos lá. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso, até o que? Mencionar. Eles está se referindo às trevas. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam o quê? Manifestas. Então a luz traz à tona todas as coisas. Porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, para nós crentes, desperte, você que está dormindo. Levante-se de entre os mortos e Cristo te iluminará. O crente é luz. O mundo está morto. Mas às vezes o crente está dormindo no meio das trevas. Aí a Bíblia está dizendo, você que é luz, desperta. Desperta. Porque se a gente botar, você for num necrotério e tiver lá 3 corpos, 2 mortos e 1 dormindo, e você olha, você acha que os 3 estão mortos. Porque quem está dormindo parece que está morto. Você está salvo em Cristo, você é luz. Mas às vezes a gente está dormindo. Aí o texto está dizendo, desperta. Versículo 14. Você que está dormindo, seja luz, meu irmão. Desperta você que está dormindo, dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Para acabar rapidinho. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E como eu devo viver? Não viva como tolo. Como eu devo viver? Viva como sábio. E como eu faço? Aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E quer uma notícia? Vai piorar. Vai piorar. Os dias são maus e vai piorar. Continua ele dizendo, por esta razão, porque os dias são maus, não sejam insensatos, mas procurem compreender. Compreender o que, irmãos? Qual é a vontade do Senhor? E onde eu procuro a vontade do Senhor? Na casa da irmã Maria Chiquinha, do Cocó e do Reteté? Não. Eu procuro a vontade do Senhor na palavra do Senhor. Eu procuro a vontade do Senhor por onde Deus fala de maneira inerrante na Bíblia. Procure conhecer qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, meu Deus, para esse meu namoro? Qual é a vontade do Senhor, meu Deus, para esse negócio que eu estou fazendo? Qual é a vontade do Senhor, meu Deus, para a situação do meu casamento? Qual é a vontade do Senhor, meu Deus, com essa atitude que eu quero tomar aqui com meus filhos? Qual é a vontade do Senhor, meu Deus? Procure conhecer qual é a vontade do Senhor, porque o seu coração, o meu coração é enganoso. Então eu tenho que orar, e orar muito, e dizer, Deus, qual é a tua vontade, Deus, para essa situação, para aquela situação. E 18, não se embriaguem com vinho. E vinho aqui, ele está se remetendo ao pecado, à luxúria, à prostituição, à imoralidade. Não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, à imoralidade. Mas se deixem encher do Espírito. Como eu faço isso? Como eu me encho do Espírito? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, tendo um linguajar abençoador, tendo um linguajar cheio de cânticos, cheio de adoração, tendo um linguajar agregador, tendo um linguajar onde a palavra de Deus emana da sua boca, com cânticos, com hinos, com adoração. Então eu me encho do Espírito Santo. Também
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, tendo um coração cheio de gratidão. Então eu me encho do Espírito Santo, eu sou enchido pelo Espírito Santo, tendo uma comunicação agregadora, bíblica, saudável, tendo um coração cheio de gratidão. E versículo 21, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo, tendo um espírito humilde, não me considerando superior, não me considerando melhor, não me considerando mais importante, não me considerando a bala que matou Getúlio, mas tendo uma postura de humildade diante do meu próximo, diante do meu irmão, como diz Filipenses, considerando o outro superior a mim mesmo. Então assim eu me encho do Espírito Santo. Um linguajar agregador, bíblico, cheio de adoração, um coração cheio de gratidão. Agradeça porque você tem uma casa, agradeça porque você tem coberta nesse frio, agradeça porque você tem um par de meia, mesmo que seja furado, porque tem gente que não tem nenhum. Agradeça porque você vai sair daqui, você não está preocupado se vai comer ou se não vai comer. Você vai sair daqui, você vai comer, e a maioria de vocês vão comer coisas boas, coisas gostosas, coisas deliciosas. Glória a Deus! Você tem uma cama para daqui a pouco deitar, descansar, uma televisão boa para você assistir. Agradeça a Deus. Deixe de reclamar, deixe de murmurar. E tenha humildade no trato com o outro. Submissão. Assim nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Escute, pode fazer, não é pecado não. Mas tem gente que para se encher do Espírito Santo, ela vai para o quarto, fecha a porta e começa a orar. Pode fazer, sem problema. Pode fazer. Mas é na prática da vida, irmãos. É na dinâmica da vida. É tendo os seus lábios com hinos, salmos e cânticos espirituais no trânsito, no trabalho, na criação dos filhos. É tendo o coração cheio de gratidão quando leva uma fechada no trânsito. Sabe por que você levou uma fechada? Porque você tem carro. Ande a pé, você não leva fechada. É tratando o outro como se ele fosse superior a você e não olhando de baixo para cima, de cima para baixo. A Bíblia diz assim, a gente vai sendo cheio do Espírito Santo. Pode orar no quarto e pedir? Pode, mas não adianta orar no quarto, pedir e quando sair do quarto dizer: ei! Para que essa oração? Imbecil! Idiota! Orou 2 horas no quarto, se levanta desse jeito. Para quê? Para quê? Uma vida de luz no mundo de trevas, andando em amor, andando na luz, andando em sabedoria e andando cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, o garotinho está doido para terminar. Diga, amém! Fica de pé, nos leve em paz. Nos dê um dia abençoado. Que a palavra do Senhor alcance lugar no nosso coração. Continue abençoando as férias do pastor João. Continue abençoando as férias do pastor Jean, nossos pastores queridos e amados. Abençoe as famílias dos nossos pastores. E por onde eles andarem, a proteção do Senhor esteja sobre eles. Continua conosco aqui também, Senhor, nos dando a tua graça, para que possamos viver o que temos aprendido da sua palavra. E aqueles que estão com dificuldade na área do perdão, que o Senhor possa ajudar, derramando graça. Em nome de Jesus. Amém. Pela cruz me chamou.